Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um super pré-prova por aqui, neste que é o canal que mais entrega conteúdo de certificações para você. Só para você entender, já são 45 edições do pré-prova CPA 10 e CPA 20, tudo bem? Lembrando que não existiam pré-provas, nós que inventamos de ser, já são quase 100 inclusive. E se você tiver qualquer dúvida, basta chamar o estagiário aqui nesse WhatsApp. Tem também aulas nossas em áudio no Spotify, no Deezer e todas as outras plataformas de áudio também, algo que não existia, tudo bem? Tem este canal que você está aqui agora. Aliás, poxa, se você está aqui, se inscreva no canal, custa nada, pô, pelo amor de Deus. Falando em conteúdo gratuito, também tem o meu Instagram, @professor Lucas Silva, onde eu entrego diariamente conteúdos para certificações financeiras e também educação financeira como um todo, não só certificações financeiras, beleza? Falando sobre isso, também mais um aviso importante aqui antes da gente começar, preciso pedir o seu like, o seu joinha nesse vídeo. Por que o like é importante só para você entender? Esse conteúdo aqui que é disponibilizado gratuitamente, né? Quanto mais like você deixar para mim, mais o YouTube entende assim, caramba, esse vídeo é importante, esse vídeo é legal, deixa eu entregar para mais amiguinhos aqui, e assim mais amiguinhos têm a possibilidade de receber esse conteúdo bacana que a gente prepara semanalmente aqui para você. Beleza, moçada? Também dizer que eu disponibilizo em PDF essas questões no período da tarde, lá no meu canal do Telegram, onde eu envio além dos PDFs das questões para você tentar resolver sozinho antes de vir para cá para nossa aula ao vivo, né? Muitas vezes, hoje é gravado, enfim. Além disso, além de você conseguir fazer sozinho, tentar bater cabeça um pouquinho, no Telegram também eu entrego áudios motivacionais e também, toda sexta-feira, os áudios, e também diariamente questões para você treinar com a resolução em vídeo posteriormente. Beleza? Vamos começar então? Lembrando, tá, o que é um pré-prova, tá? Só para você entender, não sei se você é a primeira vez que você está por aqui ou não, mas um pré-prova são sempre questões inéditas, semanalmente, questões inéditas que eu separo para vocês, tá? Que foram questões, ou que são questões criadas por mim, baseadas no que aconteceu nas provas da semana anterior. Então, é sempre uma questão novinha, sempre uma questão fresquinha, sempre uma questão com cheirinho de pão saindo do forno, que a gente disponibiliza para vocês do que vem caindo nas provas na semana anterior, tá bom? Também isso consegue entregar para o nosso curso, o curso que mais aprova no Brasil, porque isso tudo entra lá no nosso curso, garantindo atualização constante. Esse é o nosso grande diferencial. Beleza, moçada? Vamos começar então. Número 1, questão que cai aqui nas duas provas, tá? Questão CPA 10 e CPA 20, tem questões que só caem na 20, por exemplo, tá? Só você entender também algo que é importante antes que você imagine que eu esteja inventando, tá? Por exemplo, fundo cambial, fundo de renda fixa, são temas que caem na 10 e na 20. Nos temas que são temas em comuns das duas certificações, o banco de questões é o mesmo. Então, uma mesma questão pode repetir na 10, na 20, inclusive no CEA, tá bom? Antigamente até repetia no CFP, quando era a própria Ambima que fazia as questões do CFP. Então, você pode sim ter questões idênticas em CPA 10, CPA 20 CEA, tá bom? Quando o tema for comum a essas certificações. Por isso que eu disponibilizo nas duas, tá bom? Questão, então, que a semana passada ele fala o seguinte. O estagiário comprou cotas de 2 fundos conforme abaixo. Fundo Shark de renda fixa e fundo Shark cambial. Para ambos os fundos, qual deve ser o percentual mínimo do patrimônio líquido que deve estar alocado em cada fator de risco conforme a descrição de cada fundo? Bom, o que o cara quer aqui, ele quer saber o número mágico. O percentual mínimo do patrimônio líquido que tem que estar investido de acordo com o fator de risco de cada um dos fundos. E a gente sabe, né? Poxa, em média, se tiver que chutar lá na hora, é 80%. Se você não souber. Ações é 67%. Fundo referenciado que vai ser 95%, junto com 80%. Tudo bem? E o fundo de investimento em cotas, que é 95% também. Mas, nesse caso, fundo de renda fixa, que foi o que caiu, e fundo cambial, que foi o que caiu também, no mínimo 80% no fundo cambial tem que estar atrelado a ativos ligados à variação de moeda estrangeira, ou seja, de câmbio, e 80% no de renda fixa tem que estar comprado pelo menos com ativos ligados a ativos de renda fixa, pré ou pós-fixado. Beleza? Então, 80% é o número mágico de ambos, 80% é o número mágico dos dois,
letra B de Brasil, resposta para você. Viu só como dá? Beleza. Lembrando, hein, aqui embaixo disponibilizo o link do Telegram, onde eu coloco o PDF das questões. 2, questão que cai só na CPA 20, turma do CPA 10. Pode dar uma relaxada agora, pode mexer no celular, dar um oi pro corpinho, aí amor, como é que você tá, que saudade, etc. Vamos lá. O estagiário comprou cotas do fundo Shark de ações. O objetivo desse fundo é o de replicar o índice Bovespa. Para isso, o gestor deve comprar ações que tenham qual índice beta? Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, tá? Vou pegar aqui uma folha em branco, tá? Vamos falar sobre o índice beta, tá? O índice beta quer dizer como que um ativo, né? Como que um determinado ativo se correlaciona em relação a, por exemplo, o Ibovespa, em relação a um determinado índice, tá bom? Então, o índice beta vai dizer assim, ó, como que é o seu comportamento em relação ao índice? Você anda junto, você anda mais forte quando o índice sobe e quando o índice cai também, ou você anda mais fraco? Então, o que acontece é o seguinte, olha só. Quando eu tenho beta, por exemplo, de 0,5, quer dizer que quando o Ibovespa caiu, mexe em 1, o meu ativo vai cair ou se mexer em 0,5, tanto para cima quanto para baixo. Quando eu tenho beta igual a 1, quer dizer que quando o Ibovespa mexer 1, o meu ativo vai mexer 1 também. Ok? Então, esse aqui, só para deixar claro, né, é o meu índice beta, tá bom? Então, meu índice beta é 0,5. Quando o Ibov mexer em 1, o meu ativo vai mexer em 0,5, porque o beta é 0,5. Se o beta é igual a 1, o Ibov mexeu 1, o ativo vai mexer 1 também, porque é 1, é o par, bem certinho, tá bom? Quando o beta é 1,7, por exemplo, acima de 1, tá bom? Vou usar as cores aqui certinho. Então, quando o beta é 1,7, significa que... Ops, não é azul. Significa que quando o Ibov mexer em 1, o meu ativo vai mexer em 1,7. Tanto para cima quanto para baixo. Tudo bem? Então, o beta quer dizer o seguinte, quanto que o meu ativo se mexe em relação... Uma coceira aqui na perna, vocês estão vendo, né? Que fiasco. Quanto que o meu... E tomei banho, hein? Quanto que o meu ativo se relaciona em relação... Quanto que ele oscila em relação ao Ibovespa. Então, se eu quero... De novo aqui, tá? Se eu quero que ele replique, ou seja, o que é replicar? É andar igual, o mais perto possível de igual. Quem que é igual? Quando for beta próximo de 1. Porque se ele tem um beta próximo de 1, né, ele vai andar muito próximo, conforme eu mostrei ali no quadro para vocês, tá? Se ele for superior a 1, ele vai oscilar mais. Se ele for inferior a 1, ele vai oscilar menos. É bem isso, ó. Menor que 1, oscila menos. Menor, menos. Maior que 1, oscila mais. Maior, mais, tá? E não é indiferente. Então, próximo a 1, porque ele vai oscilar parecido historicamente com o meu indicador, com o meu índice de referência, beleza? Bora! 3. O estagiário tem duas aplicações conforme abaixo, ambas com prazo de 5 anos. Título renda fixa pós-fixado e título atrelado ao IPCA. Nesse caso, ele pagará quanto de imposto de renda? Essa questão, presta atenção, ela caiu assim, tá bom? Caiu pedindo tributação nesses dois tipos de título. E aí perceba que, presta atenção, título de renda fixa pós-fixado. Tanto pós-fixado quanto pré-fixado é título de renda fixa. Ou seja, vai na tabela do imposto de renda. 22,5, 20, 17,5 e 15. Título atrelado ao IPCA. É título de renda variável? Não. Também é título de renda fixa. Então, segue a mesma tabela. Ok? Que tabela é essa? Vamos lá ver, porque a gente não está aqui para dar, né, só a resposta, a gente está aqui para detalhar. Até 180 dias é 22,5%, ok? De 181 dias até 360 dias é 20%. De 361 dias até 720 é 17,5%. E mais que 2 anos, né? Mais 720 dias, 721, enfim, é
15%. Que é justamente a alíquota que eu estou lá. Então, 22,5, 20, 17,5, 15. Cai de 2,5 em 2,5. Tá bom? Simples assim. Aí, galera, bem simples, né? Mais que 2 anos. Na renda fixa, que são 2 títulos de renda fixa, ambos vão pagar 15%. O que poderia complicar aqui? Caramba, poderia complicar se desse prazos menores, mas aí é só a gente colocar lá na nossa tabelinha do imposto de renda. Que outra coisa que eventualmente pode complicar que o aluno me trouxe a dificuldade? Caramba, Lucas, eu me confundia muito aqui. Pô, IPCA é ou não é renda fixa? É ou não é renda variável? Não. O IPCA, lembra, títulos do governo, inclusive, pagam IPCA. A NTNB principal paga juros mais IPCA. E são títulos de renda fixa. O governo não emite títulos de renda variável. Então, só por aí você já se lembraria. Beleza? Beleza. Vamos aqui ver, então. Vamos lá. Número 4. Vou pegar uma caneta aqui. Vou pegar de novo uma mais grossa. Bora. O estagiário comprou debentures da empresa Shark Energy SA. Lembra o que são debentures, né? Debentures, moçada, é um título também de... Ih, minha flecha tá... Debentures é um título de renda fixa, tá? Renda fixa para captar recurso. Quem emite uma debenture está captando recurso. É como se fosse um CDB, tá bom? Só que é um CDB de quem não é banco, né? De sociedade anônima não financeira, né? Porque para emitir um CDB, você tem que ser uma instituição financeira. Certificado de depósito bancário é um CDB, né? É um título de captação de recursos. O banco, quando emite CDB, o banco está captando recurso. Você emprestou dinheiro para o banco. Uma empresa, Shark Energy SA, a Tietê Rodovias, a Gol Transportes Aéreo, a Petrobras, a Vale, todas essas empresas não são bancos. Elas não podem, portanto, emitir CDB. O que elas podem emitir, então? O CDB delas. O que é o CDB delas? Debenture. Debenture é o CDB de quem não é banco. Tá bom? Então, essa empresa, né, quando emite, né, essas debentures, então, você vai vender essas debentures para um monte de debenturistas. Tá bom? Um monte de debenturistas. Uma galera aqui. Vamos supor que essa galera aqui toda comprou essas debentures, tá? Entre elas tem essa carinha aqui. É que sou eu. O Lucas foi lá, colocou lá 10 mil reais nessa debenture. E aí imagina o seguinte. Você vai ter essa empresa aqui, que é uma grande empresa. Imagina a Petrobras, tá? Tem lá milhões de debenturistas, milhares de debenturistas com certeza. E aí você imagina que eu, Lucas, que botei 10 mil reais, 5 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, 1.000 reais, não interessa. Eu, Lucas, né? Um determinado dia lá, a empresa atrasou o pagamento. Aí vou eu pegar um voo para ir cobrar a Petrobras no Rio de Janeiro. Lembra que eu tenho debêntures da Petrobras. Vou lá eu, Petrobras, queria falar com o financeiro, por favor. Quem é o senhor? Debenturista. Que é quem comprou a debenture. Não vou me atender. Então, para representar essa galera, para ser tipo assim, vamos nomear um representante, eu tenho o que ele chama de agente fiduciário. O agente fiduciário, fiduciário vem de fiducia, confiança em latim. Então, agente fiduciário, agente de confiança, que é o representante dos debenturistas perante o emissor, perante a Petrobras, perante a Gol, perante a Shark Energy SA. Tá bom? Então, é papel do agente fiduciário. Recolher o imposto de renda. Não. O recolhimento do imposto de renda é papel do emissor do título. Tá bom? Está fora. Representar o debenturista. Sim, ele é o meu representante, a minha voz. Ele me representa para cobrar, por exemplo. O que eu sempre uso no exemplo de sala de aula é de cobrar. Não necessariamente é só para isso, tá? Mas para me representar. E 3, garantir o risco de crédito. O que é risco de crédito? É risco da Shark Energy quebrar. Risco da Petrobras quebrar. Risco da Vale quebrar. Isso é risco de crédito. Assim como tem no banco. O risco de crédito no banco é garantido pelo FGC. O risco de crédito de uma debênture não tem FGC. E nem o debenturista vai honrar, tá bom? Então ninguém honra, não tem FGC, por isso que eles deveriam pagar mais que o banco para pegar o seu dinheiro. Número 4, letra D de dado. Bora?
Ora, e agora chegou a hora dele, o estagiário mais famoso deste Brasil. Estagiário, vou parar aqui, né? Porque eu só vou continuar se a galera der like. Sem like, sem estagiário. Deixa o like aí, por favor. E também, moçada, se inscreva nesse canal. Poxa, a gente tá aí com mais de 210 mil inscritos, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui no meu celular quantos inscritos são. Todo dia sobe, felizmente, né? Deixa eu ver quantos inscritos nós somos. Vamos ver aqui. Ao vivaço pra você. Vou ver aqui, ó. Vamos ver. Quantos inscritos? 212 mil inscritos. É muita gente. Então, se inscreva aí, pô. Vamos bater 215, 220. Bora pra cima, tá bom? Vamos lá continuar? Só se for agora. Número 5. Uma questão que bate isso aqui pra vocês. Você assim... Mãe! Chama a mãe porque a criança tá mal. Mas é bem simples. Com relação ao índice Sharpe, qual possui o melhor índice? Índice Sharpe, moçada, índice Sharpe é o índice de relação entre risco versus retorno. Ou seja, quanto que ele me entrega de retorno frente ao risco que eu estou assumindo. Logicamente, eu quero mais retorno e menos risco possível. Concorda comigo? Claro. É tipo o consumo do carro. Você prefere um carro que faz 5 km com litro ou um que faça 15? Eu prefiro um que faça 15, é lógico. Então eu prefiro um que dê mais retorno, ande mais quilômetro com menos combustível. Risco-retorno. Se aparecer esse gráfico para você, é bem simples, ó. Aqui, para cima é risco, tem que ler o gráfico, né? E para o lado é retorno. Então vamos lá. O que eu quero? Eu quero o melhor retorno possível. Então o retorno é para cá. Então vocês concordam que quem está mais para cá? O B e o C. O A está fora, que é o menor retorno. Beleza, fiquei entre o B e o C. Entre esses dois, qual que está mais baixo? Ou seja, menos risco? O C. O C me entrega o mesmo retorno do B e menos risco. Portanto, o C é a melhor relação entre risco versus retorno. Ele é o cara que me leva para a praia com menos gasto de combustível. Tá bom? Portanto, o índice Sharpe melhor é o de C. Portanto, A de amor, B de baixinho, C de coração, C de tubarão, né? Tubarão. Bora. Beijo com coração para vocês que são os tubarões do mercado financeiro. Tá bom, moçada? Então, na prática, caiu esse gráfico ali, é só ver. Procura quem tem a melhor relação entre risco e retorno. Então, esses dois caras aqui têm o mesmo retorno, mas C tem menos risco em relação a B. Simples assim. Bora? Bora! 6. O estagiário sempre gostou de investir é bom, né? Investir em ativos isentos de imposto de renda. Lembra que o estagiário, né, ele é uma pessoa física. A pessoa física tem isenção em bastante opções de investimentos. Benefício fiscal sempre foi algo que encantou ele. Tá bom, estagiário. Nesse caso, qual seria o melhor portfólio para o estagiário? Vamos entender então, pegar um portfólio que tenha o maior número possível de ativos com isenção de imposto de renda. Vamos então, já pensou se fosse aula assim? Vamos então para a parte de isenção de imposto de renda. Para entender, queridos alunos, o que você pensa. Não, pelo amor de Deus, vamos lá. Então vamos lá, letra A. LCI tem isenção de imposto de renda para pessoa física? Sim. LCA tem isenção de imposto de renda? Sim. CDB tem isenção de imposto de renda? Não. Ambos é bom, né? Os três títulos, melhor dizendo, são títulos bancários, são títulos que contam, os três, com fundo garantidor de crédito. LCI e LCA contam com benefício tributário, benefício fiscal, ou seja, com isenção fiscal para a pessoa física, mas o CDB não. O CDB ele é tributado com IOF, se você ficar até 30 dias, né, 29 dias, enfim, e imposto de renda. Então, IOF, imposto de renda. Imposto de renda com a tabela regressiva, 22,5, 20, 17,5 e 15, tá bom? Então, não é. CRI. Tem isenção de imposto de renda? Sim, tem isenção de imposto de renda. Certificado de recebíveis imobiliários. Tá bom? Tudo que é de imóveis tem isenção de imposto de renda.
Não tem, porém, FGC. Mas não tem problema, não é isso que ele está falando aqui. Operação compromissada? Também não. Não tem isenção de imposto de renda em operação compromissada. Operação compromissada é uma operação que tem um compromisso de recompra. Eu te vendo hoje com compromisso de recomprar depois de amanhã, ok? Então, operação compromissada é um título, em geral, né? É uma operação que é feita, montada com títulos como base, mas não tem, na sua essência, isenção de imposto de renda. Fora. LCI tem isenção de imposto de renda? Sim. LCA tem isenção de imposto de renda? Sim. Debênture incentivada tem isenção de imposto de renda para pessoa física? Sim. Então, as três aqui tem. O que é uma debênture incentivada? Debênture incentivada é aquela debênture que a empresa emite para investir em infraestrutura. Por exemplo, aeroporto aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ele sofreu concessão, ou seja, foi vendido para a iniciativa privada. A iniciativa privada se compromete a investir 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, não sei, estou inventando valores aqui. Eu preciso de 500 milhões para reformar o aeroporto, para ficar usando ele por 20 anos, e aí com as taxas que ele vai gerar, por 20 anos, eu vou ter lucro. Mas eu preciso hoje investir 50 milhões, 100 milhões, 300 milhões para reformar o aeroporto. Essa é a obrigatoriedade, a contrapartida dessa licitação que eu ganhei. Para isso eu preciso de dinheiro. Então, eu, empresa, isso acontece quando eu ganho concessão de rodovias, por exemplo. Eu, empresa, emito debênture para captar dinheiro. Eu emito debênture. Você me empresta dinheiro, eu capto dinheiro. Eu, empresa, capto dinheiro com debênture. Título de dívida, te devo dinheiro para colocar nessa obra aqui. Só como é uma obra de infraestrutura, de aeroporto, de estrada, é uma debênture incentivada, tem um incentivo do governo, onde você não paga imposto, para que você queira emprestar mais dinheiro. Então, uma debênture incentivada é quando o recurso que eu captei através de debênture será investido em obra de infraestrutura para o país. Estradas, rodovias, aeroportos, por exemplo, tá bom? Isso é uma debênture incentivada. A D fala em CDB, que já expliquei que tem imposto de renda. CRI e CRA que são isentos, tá? CRA é certificado recebíveis do agronegócio. São isentos, tá? Mas o CDB não é. Portanto, letra C de casa pra você. Bora? Bora! 7. Pegadinha que caiu na semana passada, presta atenção, olha só. O estagiário, curioso com as possíveis rentabilidades de fundos, resolveu fazer um teste. Investir o mesmo valor no mesmo dia e vender exatamente um mês depois. Beleza? Beleza. 5 mil reais num fundo multimercado, 2% de rentabilidade. 5 mil reais no fundo de ações, menos 2% de rentabilidade. 5 mil reais no fundo renda fixa a curto prazo, 4,5% de rentabilidade. Bom, após efetuar o resgate, qual será o imposto de renda? Bom, olha só. Primeira coisa, tá? O imposto de renda, ele incide sobre rendimento. Ó, esse R aqui de rendimento. Imposto sobre renda incide sobre rendimento. Ou sobre acréscimo patrimonial. Ou seja, o quanto mais rico eu fiquei. Só incide se eu tiver, portanto, lucro. A única exceção para essa regra é justamente para o P de pato, PGBL, que incide sobre o total do resgate. Porque eu tive benefício fiscal lá na entrada. Mas o imposto de renda incide sobre o lucro, portanto. Isso é importante. Ou seja, o item 2, fundo de ações, não terá imposto de renda, porque eu tive prejuízo. Ó, tive prejuízo. Ok? Então o item 2 é zerado. Aí fica a dúvida, né? A primeira parte é muito clara, 22,5, né? Porque é fundo de renda fixa e é um mês só, né? Até 180 dias, 22,5. E a primeira parte é fundo multimercado. Aqui eu não vou ter, né? Que não expliquei. Fundo multimercado, como é que ele tributa? Tributa como renda fixa. Então, fundo multimercado tributa como renda fixa. Tá bom? Então, também 22,5, portanto. Beleza? Beleza, Lucas. Valeu aí, cara. Até a próxima, hein? Letra B de Brasil. 22,5, 0, porque eu tive prejuízo na 2, tá bom? E 22,5. Vamos para 8? Bora! O estagiário resolveu diversificar a sua carteira, que antes era composta por apenas uma empresa, a Shark Boss. Após as alterações, sua carteira passou a ter 8 empresas de setores diferentes.
o estagiário escolheu minimizar qual risco? Bom, vamos lá, moçada. Que é o grande problema de eu ter dinheiro todo num ativo só, tá? Eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui, que funciona muito bem, tá? Vamos supor que eu tenha 100 mil reais, 100% em ações da Gol. Poxa, e o que é o grande problema aqui? O grande problema é o seguinte, vamos supor que aconteceu um acidente aéreo, bate na madeira aqui, um acidente aéreo, e naquele dia as ações da Gol despencaram 40%. Se eu tenho 100 mil reais todos alocados em Gol, os 40% de queda vai afetar todos os meus 100 mil reais, que eu tô só numa empresa. Agora, se eu tenho diversificação, se eu tenho 10 mil reais em cada ação, e as outras ações de nada tem a ver com a Gol, Petrobras, Vale, Gerdau, Lojas Renner, etc. Essas empresas não vão cair nesse dia, porque o acidente aconteceu com a Gol, ok? Ou seja, ninguém morreu, tá, gente? O avião tava vazio, né? O piloto já tinha pulado de paraquedas, inventando aqui, né? Ou seja, na prática, quando acontece uma queda de uma ação só, todo o resto não será afetado a princípio, a não ser que seja algo conjuntural, né? E aí, quando é conjuntural, eu não consigo eliminar essa possibilidade que aconteceu com o Covid, tá bom? Então, é mais ou menos o que esse gráfico aqui tenta mostrar, né? Quando eu começo, aqui é número de ações, aqui é risco, e aqui é número de ações, Com uma ação só, eu começo com o risco máximo. Aí eu vou descendo até que eu paro de descer. Não consigo descer mais. Por quê? Esse pedaço aqui é o risco Covid, por exemplo. Risco sistemático. Eu não consigo reduzir ele. Afeta tudo. Risco de um impeachment, guerra civil, etc. Tudo bem? Agora, o que eu consigo reduzir ao comprar várias empresas? O risco específico da Gol. Ou seja, que não é do sistema, não sistemático. Que é justamente o que ele reduziu, tá? Risco sistemático não se reduz, que é o risco de Covid. Risco de crédito não faz sentido, porque estou falando de ações não tem risco de crédito, você é sócio. E risco soberano é risco do governo, né? Risco do governo dar calote. Se o Brasil quebrar, é risco soberano. Tá bom? Para fechar, convido você, estamos com inscrições abertas, para literalmente comprar tempo. Já pensou ser aprovado na CPA 20 em 2 semanas? Esse é o objetivo do projeto Missão CPA. O Missão, tá? Só pra você saber, é o projeto que mais aprova CPA 20 nesse país. É o recordista de aprovações nesse país. E está com inscrições abertas numa turma extra que eu lancei ontem e agora está disponível para você. 2 semanas. Chega de ficar 3 meses, 6 meses, 8 meses estudando para CPA 20. Você vai resolver a sua CPA 20 em 2 semanas. E é método, tá? Porque a gente tem batido recorde de aprovações justamente com o método. Então, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você fazer parte. O Missão CPA está no ar, é para você será CPA 20 em 2 semanas. Aí, meu amigo, minha amiga, é decisão sua. O que você quer fazer da sua vida, eu não sei. Sempre digo o seguinte, eu, Lucas, não posso querer mais a sua aprovação, não posso querer mais sua mudança de vida do que você mesmo. Missão CPA está no ar, é para você. Clica aqui e eu te espero. Aliás, tem uma aula especial de roteiro de estudos, mapa da mina, que dá o passo a passo mastigado do que fazer nessas 2 semanas. Beijo, até a próxima semana. Fui, tchau, valeu!